Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila. Estamos iniciando hoje mais um MEI Mulheres Empreendedoras de Indaiatuba. Estou aqui com a Cláudia Serra. Ela vai estar falando um pouquinho para vocês sobre a vida pede equilíbrio. Ela é terapeuta comportamental. Olá, Cláudia, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo, Cláudia. Cláudia, eu queria saber um pouquinho o que seria uma terapia comportamental, se você pode descrever para os nossos... Claro, vamos lá. Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigada por estar aqui com vocês, por poder participar e falar um pouquinho do meu trabalho. Eu faço a parte de terapia comportamental, juntamente com a psicanálise. Então, a gente trabalha todo esse processo do eu, né, no desenvolvimento, desde a gestação até os dias atuais. Então, ele é feito aí um trabalho, além da psicanálise, também trabalho com alguns outros métodos, como a gente fala da auriculoterapia, florais de Bach. Então, durante esse processo, a gente vai intercalando aí com alguns outros para que possa aí amenizar, né? Esse trabalho é feito na clínica, no consultório, e pode ser feito para crianças, adolescentes, idosos, homens, mulheres. Então, assim, não tem algo que é fechado para uma determinada idade, é para todo o público que esteja passando por alguma necessidade, alguma dor, algum sofrimento, ou até mesmo, né, a gente trabalhar essa questão do autoconhecimento. Porque algumas pessoas chegam e falam, ai, mas será que eu preciso de ajuda? Né? As pessoas também confundem um pouco as profissões, confundem as áreas de atuação, né? Exato. Você é psicóloga, você é psicanalista, você é terapeuta. Ah, mas eu tô com um problema comportamental com meu filho. Você é a super nani, entendeu? Então, assim, como que é mais ou menos o seu estilo de trabalho? Exatamente, isso confunde muito. Muitas pessoas chegam e falam, mas você é psicóloga? Não sou psicóloga, a minha formação foi em recursos humanos de graduação, depois foi para psicanálise e os métodos alternativos, tá? Então, após, ela foi voltada para alguns métodos, tá? Que aí depois no meu currículo lá, eu tenho lá mostrando todas quais foram feitos, para que eu possa trabalhar aí cada ser, né, como um todo. Então, a gente fala que a gente trabalha o ser como um todo, a gente visa entender qual é a sua necessidade, ou qual é a sua dificuldade, qual é a sua dor, para que a gente possa aí desenvolver. Então, em cima disso, da psicanálise, da fala, da escuta, que aí eu vou estar desenvolvendo o processo de terapia. Bacana. E nesse lado, digamos assim, mulheres empreendedoras, como que são as mulheres quando buscam uma ajuda? Como que ela está naquela sociedade perdida? Como que está o equilíbrio mental? Bom, isso é algo que eu passei por isso, né? Eu falo que faz 1 ano e meio que eu saí completamente do CLT, então isso é um processo que eu passei, porque eu fazia em conjunto, né? E eu falo que acaba atraindo hoje muitas meninas que estão passando por esse processo, por estarem agora nesse saio ou não saio, ou quem saiu e fala, ai, será que eu fiz a escolha certa, e né? O medo, né? O medo, porque você tem medo do incerto. Né? Quem vem aí habituado com a questão do CLT, com a questão de ter aquele salário fixo, então isso foi algo desafiador para mim, né? Tive que trabalhar muito isso nas terapias também, porque é algo que eu falo, todo terapeuta faz terapia. E é verdade, viu? Eu tenho clientes minhas que elas fazem terapia há mais de 12 anos. Exatamente, então isso a gente até tem que fazer, né? O psicólogo, o psicanalista, ele faz, tá? Já faz parte, né, do dia a dia. Então, é um trabalho que é feito e eu desenvolvi isso muito, porque no meu caso, eu falo que cada caso é um caso, não tem também, cada empreendedor aí tem a sua história e ela passou por uma situação para chegar até ali. Né? Algumas vêm com uma questão de crenças e limitações familiares, porque é aquela questão de que o pai fala, você tem que ter o fixo, você tem que ter o básico. E isso acontece muito. Né? Isso aconteceu comigo. Sim. Né? E isso acontece muito. Comigo também. Então, que a gente coloca isso em mente, que nós temos que seguir aquilo, tem que ter o fixo. O restante você faz... Você tem que seguir a sociedade, né? Exato. O que a sociedade fala. Seu pai, muitas vezes, na época dele, era uma coisa. Ele acha que nessa época agora é a mesma, entendeu? Ah, um dia se viu você sair de um fixo, né? De um certeiro,
que nem é certeiro, para você ir empreender e você não ter uma certeza se você amanhã ou depois vai estar ganhando ou não. Então, eu passei muito por isso. Um julgamento da família e de outras pessoas que falam, você é louca. Você vai empreender, você vai sair do seu CLT, você vai sair, você ganha todo dia 20 um vale, todo dia 10 é teu salário. E aí? E mês que vem, você vai ganhar o quê? Exatamente. É um desafio, né? Então, esse é uma das vertentes, né? Para quem aí é uma empreendedora, de tentar entender o que realmente te paralisa. Quais são os seus medos, o porquê esse medo, porque para cada uma tem uma situação, ou por conta de um casamento, ou por conta dos filhos. Então, para cada um tem algo que nós temos que desenvolver e entender para poder ser trabalhado. Então, não dá para ser algo assim, todas iguais, não. Não é uma receitinha de bolo, não é todo personalizado, cada um é um, né? Tem que deixar isso bem escrito, que não é uma coisa que assim, o que serviu para mim vai servir para você, vai servir para ela. Exatamente, não tem como. Então, a gente faz aí uma análise e entende da sua história, né? E o que pode ser trabalhado mediante isso. Ao seu medo, à sua dúvida, ao seu processo. Né? Olha, Cláudia, como que foi essa sua transformação? Você sair do seu CLT, do seu fixo, do seu RH, um exemplo, que era uma outra área, mas que também está junto com humanas, e sair para atender e ajudar outras pessoas. Como foi esse processo? Esse processo, na verdade, foi bem desafiador por conta de que era um sonho, desde os meus 21 anos. Fiz a psicologia, mas durante o percurso parei, e aí vinha uma gestação, a minha filha, e aí foram tomando outros rumos, né? E paralisou essa situação, por quê? Não, eu vou fazer o que dá para ser feito hoje, vou trabalhar, vou estudar o que tem que dar para estudar agora. Então, você vai apagando incêndios, né? E aí, com a questão da pandemia, surgiu muitas oportunidades, né? E minha filha cresceu, hoje a minha filha já faz faculdade, trabalha, e aí você fala, não, agora eu vou realmente desenvolver a minha carreira, algo que é realmente o meu sonho, algo que eu gosto de fazer. E isso eu falo para todas as mulheres, né? E para todo mundo que eu não atendo só mulheres, mas a gente está voltado aqui para mulheres empreendedoras, né? Mas eu sempre trabalho isso, que a gente tem que fazer o que a gente gosta. Exatamente. Não adianta você estar numa profissão só por obrigação, porque ela nunca vai ser completa na sua vida. Não. Ela nunca vai estar satisfeita. Não. Então, eu falo que hoje, se eu trabalho até 10 horas da noite, eu saio muito feliz, porque eu estou fazendo o que eu gosto. Então, essa foi uma das viradas de chave. Porque eu falei, não, eu preciso fazer aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer, né? Trabalhei muito tempo na parte comercial, juntamente com essa questão de gestão de equipe. Legal. Porém, eu falava, não é isso. E todo mundo, não, você tem o perfil comercial, né? É o seu perfil. Eu falava, mas não é o que eu quero, né? Não é o que me satisfaz. Então, e aí vem a questão também do financeiro, que as pessoas, não, mas olha, esse é o que te dá hoje, maior condição. E é outra situação. Óbvio que a gente trabalha porque a gente precisa, né? Não é só um hobby. Ninguém ainda, todos os brasileiros ainda não ganharam na Mega Sena, né? Mas ele tem que fazer sentido para você. Em questão do seu valor, né? Em questão da sua remuneração. Então, isso tudo vai estar em conjunto. Ter esse prazer, né? Exatamente. Então, isso vai se encaixando. É fácil? Não. Então, a gente fala que, assim, muitas vezes eu em 6 meses falava, poxa, mas eu tenho todo o conteúdo, eu tenho todo o conhecimento. Em 6 meses ainda não atingi aquilo que eu gostaria, né? E eu falo, não desistam, porque não é 6 meses. Né? É um processo. Calma, tá caminhando ainda, né? Exatamente. Então, é um processo e você precisa desse tempo para você entender, para você ter os seus diferenciais, para você se identificar. Então, assim, e nesse processo você vai aprendendo e você vai também conduzindo daquilo que você percebe que durante um ano aquele profissional, ele mudou muita técnica. Por quê? E sempre tá aprimorando mais, né? Sempre. Eu falo que também a gente não para mais de estudar. Eu falei, agora eu gostei tanto que toda hora estou estudando mais, porque faz Cabecinha parte. Fica ali, ó. Exato. Vamos falar aí de uma empreendedora de cílios, que é algo que eu adoro. Então, a gente fala que assim... Eu tenho uma história muito bacana de uma que passou aqui com a gente, tá? Ela participou também do nosso, do de Natal. Foi. A Elani,
Ela tem uma história muito bacana, depois pode dar uma conferida lá. E que eu achei interessante também, fui ver, né, novamente a história dela, acompanho isso também no Instagram. E por que me chama atenção? Porque está em constante evolução. Ela aprendeu uma técnica, ela foi se adaptar com os horários, ela foi se adaptar com a rotina, foi se adaptar com o ganho. E então tudo isso é uma adaptação durante um período. Você não é simplesmente em 6 meses que você vai fazer essa mudança, porque você vai avaliar naquilo que você pode mudar, Sim. naquilo que você melhorou, naquilo que você tem que dar uma segurada. Então, assim, tudo isso você vai se avaliando. Mas se você tiver alguém que pode te acompanhar nesse processo, Nossa. é mais leve. É igual eu falo, é igual o marketing. É igual uma agência de marketing. Um exemplo. Cada cliente meu é diferente. Tem clientes meus que super aceitável uma rede social. Tem clientes meus que não. O produto dele, eu não vou buscar numa rede social. Eu vou buscar no Google. Vou buscar em outros tipos de buscadores. Tem clientes, às vezes, que falam, mas eu quero colocar um outdoor na cidade. Tá, mas o seu produto serve para um outdoor? O seu público está passando ali para ver aquele outdoor? Ou você simplesmente quer gastar seu dinheiro? Exato. Então, assim, tem certos produtos, entre aspas, ou serviços, que se adaptam conforme. Eu tenho clientes que na rede social, ótimo, bomba. Tem clientes que é no Instagram, tem clientes que é no Facebook, tem clientes que é no YouTube. Agora tem clientes que não é zero rede social. É só site. Por quê? Eu vou comprar uma peça, digamos que seu pneu furou. Você precisa trocar teu pneu. Você vai abrir o Instagram para você procurar pneu? Você vai procurar um site. Você vai procurar um site, você vai acessar um buscador, você vai ver qual que é o mecânico mais próximo. Sim. Se você já conhece alguém da cidade, você já vai naquele da cidade. Dificilmente você vai buscar uma loja de pneu dentro de um Instagram. Sim. Agora, é diferente de você buscar uma roupa que você queira passar o carnaval, que você vai pesquisar, lógico, sites e tudo, sempre bombando. Mas você fez uma busca de uma saia tal cor assim. Essa busca vai pro Instagram, pro Facebook, pro YouTube, pro site, você vai começar a receber patrocinados. Sim. Então, foi uma busca direcionada, diferente, seu público é diferente. Então, assim, os tratamentos, tanto terapêuticos, quanto clínico, quanto comportamental, é a mesma coisa. Não adianta você querer... o seu público tá aqui, né? As pessoas que você vai cuidar, vai orientar, tá aqui. E não adianta você servir a mesma receitinha de bolo para todos. Não tem. Não tem, porque cada um tem a sua dor, cada um tem a sua história. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso, né? E isso também que você falou do Instagram, que eu acho bem interessante, que a gente vem conversando também, que são os bloqueios da parte da rede social, né? Isso durante muito tempo, as meninas, as empreendedoras tiveram muito bloqueio. E ainda tem. Não parece ser tão fácil, mas não é. Não é. Né? Então, para quem é uma blogueira hoje, que tem essa linha, ok. Mas, por exemplo, para uma menina de cílios, muitas vezes ela tem a dificuldade ali de se expor. Falar, mostrar. De falar. Né? E aí a gente começa a entender, isso veio muito assim, a pessoa, eu sou tímida. E muitas vezes não é timidez. Normalmente não é timidez, é o medo do julgamento. Sim. Então, a gente trabalha também tudo isso. Então, você tem que entender primeiro, né, qual que é a situação ali, porque às vezes, é o que eu falo, ansiedade, timidez, todo mundo... eu sou tímido, eu tenho ansiedade. Eu era assim, hein? Eu falo pra você, eu era uma pessoa totalmente fechada, tímida. Primeiro por causa de aparência, tenho auto-julgamento. Era 99,9% era minha aparência. Eu super me julgava. Você tem o dente pra frente. Por quê? Bullying na infância. Você tem um cabelo assim. Porque você era muito... Eu era muito magra. Foram os apontamentos, né? Nossa, eu era muito magra. A própria família me julgava. Criavam apelidos para mim, que aquilo foi de uma rotina na minha cabeça, que eu me julgava, que eu me mutilava, e eu nunca fui buscar uma ajuda médica, nunca fui buscar uma orientação. Até que chegou um ponto que eu falei assim, caramba, você vai começar a ligar para o que os outros falam, ou você vai começar a viver? E tem muita gente que às vezes não percebe isso. Não.
E vai no automático, né? E aí começa ali, né? Não gosta. Isso da infância, viu? Desde a infância. É por isso que a gente fala que trabalha desde aí da gestação até os dias atuais. Porque tem que ser feito um trabalho. A gente não sabe o que aquela pessoa passou. Então, de repente, você fala assim, a pessoa muitas vezes chega a falar assim, é porque eu passei por uma separação. E ela acredita que tudo aquilo que ela está vivenciando é por conta daquele momento. E, na verdade, não é. É algo que está lá atrás. Olha. Então, é todo um processo que tem que ser analisado, que tem que ser estudado, que tem que ser acolhido com carinho, com compaixão. Então, eu falo que é o momento que as pessoas têm que buscar para ter o seu momento de acolhimento, de acolher os seus sentimentos, de se entender. Olha que legal. E, Clau, você sabia que semana retrasada eu recebi uma mensagem dentro da página do MEI, dentro do Instagram do MEI, que é mulheresempreendedoras.com. Foi uma pessoa me buscar perguntando dicas. Ela falou assim, dá uma olhadinha na minha página, você que entende um pouco mais, o que você acha? Como que minha página tá? Ela tá atrativa? Ela tá isso, tá aquilo? E ela começou a fazer várias perguntas. Eu falei assim, primeiro, para você, vamos olhar por fora. Faz de conta que essa não é a sua página. Como que ela tá para você? Ela tá chamativa? Eu fiz as perguntas que ela fez para mim. Se olha, ela tá chamativa? Ela tá legal? O nome tá bacana? As fotos? Eu não vou falar para ela o que a página dela tá transmitindo. Não, eu não sou terapeuta. Eu falei para ela olhar com os olhos dela o que ela acha da página dela. Então, teve uma hora que ela falou assim, eu gosto muito do meu logo, eu gosto muito das minhas cores, eu sei que eu tenho um bom produto, eu não sei se eu estou vendendo direito. Lá vai a Priscila marqueteira e falou assim, seu produto não experimentei, mas deve ser muito bom e de ótima qualidade, não julguei, não conheço, não vou julgar. Peguei e falei assim, outro ponto, o seu logo tá bonito, as suas cores estão atrativas, mas, terceiro ponto, falta você. Ela só postava a foto do produto, ela só postava onde ela estava, ela não postava ela. Eu não sei quem está fazendo o produto, dela era Brigadeiros Gourmets. Eu não sei quem está fazendo o produto. Normalmente eu gosto de conhecer as pessoas que faz. Eu gosto de conhecer a boleira. Eu quero ver você fazendo aquela calda, aquele brigadeiro, sabe? Você enrolando, mostrando, falando o diferencial, a qualidade do seu produto comparado ao vizinho. Sim. Ela não se mostrava. Sabe o que ela falou pra mim? Ela falou exatamente o que você falou agora. Olha essas palavras. Priscila, eu tenho vergonha. Eu tenho medo. O que meus clientes vão achar? E a minha família? Então, são os pilares que mais movem, né? Primeiro, o medo, a insegurança, a família. Porque muitas vezes você tem medo do julgamento da família, que é o primeiro. Até mesmo do outro. Mas é quem é mais próximo. Você não tem medo de quem não te conhece. Essa insegurança vem já de quem conhece você. Nossa, mas por que ela mudou tanto? Pra que ficar se expondo? Exatamente. Nossa, eu já ouvi muito isso. Exatamente. Bom, Pri, eu passei por isso, e isso eu falo até nos meus treinamentos, né? Nas palestras que eu dou, a gente fala que a gente conta as nossas histórias, porque é importante, né? Eu falo que também dentro das palestras, eu sempre falo para as pessoas contarem um pouco. Claro, quando elas já estão preparadas para falar. Claro, porque às vezes você não está preparada ainda para falar da sua história. E eu falo que é uma das coisas que mexeu muito comigo. Eu entrei no Instagram, eu tinha 380 seguidores. Já tinha 380 seguidores durante muitos anos. Por quê? Era só a rede de quem estudava, família e aquele Instagram fechado. Quando veio a questão da pandemia, que eu resolvi mudar a chavinha, falei, agora eu vou abrir, né? Mas e será que eu vou abrir? Aí, aquela rede de apoio familiar, eu acho que não tem necessidade das pessoas ficarem vendo. Pra que ficar expondo? Você não precisa fazer isso, né? E aí a gente veio entender, fui fazer alguns cursos de marketing para entender um pouco desse processo. Porque eu falo, toda área tem que estudar marketing se quer estar na rede social. Isso é essencial. Fato. Você precisa desse acompanhamento para entender como que você vai se posicionar.
né? E aí eu fui estudar um pouquinho e entender um pouco para que eu pudesse estar fazendo, porque eu falo que assim, numa palestra eu falava super bem, mas na hora de fazer uns stories eu travava. Falei, e agora, né? Exatamente por isso, porque eu me preocupava com aquelas pessoas que me conhecem, o que elas iam pensar. E a primeira atitude virou blogueirinha. Mas tá certo, você tem que começar de algum ponto. Né? Então, a pessoa já começa a te apontar. Nossa, você virou blogueirinha agora? Né? E aí você vai se adaptando com esse processo, entendendo. Então, eu acho que é muito importante para essas meninas que estão começando, para quem resolve fazer, vai fazer um cursinho de marketing, vai entender um pouco mais e vai se permitir a desenvolver isso. É um processo? A gente também não é, ninguém dorme, acorda e fala, pronto, né? Já consegui destravar, né? Mas você precisa ter esse destrave, você precisa um pouquinho por dia. É aquela questão de que praticar, né? Às vezes falar na frente de um espelho, ou até se abrir mesmo para conversar com você, já é uma troca. Exato. Algo que me ajudou muito foi a live. Olha que legal. Né? E eu conheci a Camila, a nutricionista, através de uma live que eu convidei ela para estar fazendo, porque eu queria falar sobre a fome emocional, e fui procurar uma nutricionista e comecei a fazer uma live com ela, e desde então começamos a fazer novas parcerias. Que hoje já está até com um projeto que é o Transforma Você, que vai estar uma série aqui no meio que vocês vão acompanhar, que é extremamente importante. Exatamente. Então todo esse processo, existia uma trava, porque a rede social para mim, e hoje você precisa, quem tem a questão de serviços, estar mostrando ali e trazendo conteúdo. Só que eu falo que se lá atrás fosse aberto o meu Instagram, eu tivesse desenvolvido isso antes, haveria mais facilidade, haveria mais números aí de seguidores que a gente fala, né? Mas isso é um trabalho. E também não se cobre, porque assim, eu vejo que as meninas se cobram demais. Nossa, mas não está tendo resultado em questão de seguidores. Mas será que você não consegue visualizar quanto os seguidores você tem e o que está te trazendo de resultado com isso? E outra esse? coisa, até para um aviso, não se prende a números. Exato. Não se prenda a números, sabe? Porque conteúdo é mais importante. Exatamente. O MEI, ele tá dando um passinho de cada vez. Todos os seguidores, temos poucos seguidores, tá? Inclusive, quem não é inscrito, se inscreve lá. O MEI tem pouquíssimos passos. Mas cada mensagem que eu recebo no inbox, cada mensagem linda. Então, e aí eu falo, você pode ter poucos, mas quantas mulheres estão sendo desenvolvidas, empreendedoras, transformadas nesse processo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, respeitar essa questão, porque às vezes você tem número, mas você não tem qualidade. Sim. Né? Então, olhar com o outro, um olhar mais acolhedor, daquele processo, daquele grupo de mulheres que está ali desenvolvendo. Olha. Então, eu acho que isso tem que ser um pouco olhado com um pouco mais de carinho, principalmente para as meninas agora. E essa rede de apoio, né? De uma tá aí ajudando a outra nesse processo aí. Sim. Que também são as indicações, é o grupo que nós temos. É uma né? troca de informação. Um exemplo que eu vou te dar. Há 3 anos atrás, eu comecei com lives. Nada a ver com os projetos que nós temos agora. Era lives de hobby. Eu jogava jogos online e eu comecei como gamer. Olha. Ninguém sabe disso, olha, eu tô explanando aqui, né? E eu comecei como gamer. Então, o que eu fiz? Eu tenho o meu perfil pessoal, eu abri meu perfil pessoal pra família e amigos. E eu falei, bom, o meu personagem é pros meus amigos. Não vou misturar uma coisa com a outra. O que eu fiz? Eu criei um outro perfil do meu personagem. A Priscila é a Priscila e o personagem é o personagem. Então, assim, eu fiquei, creio que 6 ou 7 meses fazendo live, foi na época de pandemia, até porque eu trabalhava, mas eu tinha um período disponível à noite que eu poderia fazer essas lives. Aí, no caso, o que aconteceu? Durante esse período que eu tinha esse tempo livre, que eu comecei a fazer essas lives, eu comecei a me soltar. Como que foi a primeira vez com a câmera? Como que foi a primeira vez eu respondendo comentários, eu falando com as pessoas e tal. Então, assim, em relação a isso,
que era algo que as pessoas não sabiam, eu comecei a ver parentes entrando nas lives, comentando, vendo, e eu já vi outros que julgavam. Nossa, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa da tua vida, mas calma. Eu trabalhava, o meu período de live no período da noite era outra coisa, era um hobby, era uma distração. O que isso está intervindo na tua vida? O que a minha vida, as minhas coisas, o meu hobby, o meu lazer está intervindo na tua vida para você vir palpitar? Então, assim, eu criei uma mentalidade de saber separar esses julgamentos. Mas hoje em dia tem muitas pessoas que não sabem julgar, que não sabem separar. E acaba explodindo. Como você falaria desse equilíbrio de explosão e estresse? Na verdade, a pessoa acaba não acolhendo, não se permitindo, né? E acaba aí, muitas vezes, paralisando, Bri. É o que nós, até na questão do curso que nós tivemos, a gente percebeu que empreendedoras, porque foi um curso para empreendedoras, e elas se travavam pelo julgamento, então paralisavam, não queriam mais, e aí nós fomos aí acolher, né, esse movimento, mostrar que há possibilidade e de entender que não é o que o outro fala, é como você se sente, mas para você entender como você se sente, é onde a gente vem com a questão do autoconhecimento. O que está te fazendo mal? Aonde que está isso? Então, a gente tem que procurar primeiro entender qual é o nosso processo, aonde está isso, porque depois que você destravou, que você não tem essa questão do julgamento, você vai leve. Então, não importa se vai te falar, você vai filtrar. Não é que a gente não vai sentir mais, porque é impossível a gente não sentir. Né? Quando alguém, por exemplo, te julga, fala, nossa, você poderia estar melhor. Ou, nossa, você engordou. Você... Ok, você sente, acolhe aquilo, fala, tá, vai me servir? Vai ser útil para mim nesse momento? O que eu posso fazer para melhorar? Porque outra coisa que também eu acho, eu acolho a sua opinião. De repente, se você falar, Clau, eu olhei a sua página e vi que precisava mudar algumas coisas. E você vai me apontar. Com esse apontamento, eu vou realmente analisar. Sim. Eu não vou levar aqui assim, poxa, você tá me criticando. Não, eu vou entender que é para algo melhor, porque você conhece a área. Você tem o conhecimento. Sim. Então, você está me apontando para algo melhor. Lógico que a gente tem que ter esse filtro, né? Lógico. Então, eu vou acolher essa informação, vou identificar aquilo que eu posso mudar e vou mudar. Agora, se eu vejo que é alguém que realmente está querendo me sabotar, ou que não está querendo, não é soma. Você falou a palavra que eu adoro. O que não me soma, não me subtrai. Exatamente. Então, eu vou identificar isso, vou fazer uma análise, vou entender que isso é mais seu do que meu, né? E vou seguir aí buscando sempre conhecimento, buscando sempre identificar aquilo que eu posso fazer de melhor, aquilo que eu posso fazer de diferente. Então, eu falo que para as meninas que estão iniciando esse processo, identificar isso. Aquele que quer somar, aquele que quer te apoiar, e você ter uma leitura quanto a isso e ver aquilo que pode estar melhorando. E aquilo que realmente não for para somar, você entender que é dele e não é seu. Exato. Olha que linda essa palavra, gente. Que é dele, não é seu, né? E eu falo muito isso. Clau, fala pra gente um pouquinho, dentro de uma empresa, a gente tá com um tempinho corrido, dentro de uma empresa, como que a terapia comportamental pode ajudar um grupo de pessoas? Tá. A gente tem feito isso aí também em algumas empresas, apoiando. Então, eu falo que assim, todo mês tem um mês de algo a ser trabalhado, né? Então, esse mês saúde mental, aí nós temos a questão do câncer da mulher, do câncer de mama, câncer de próstata, enfim, no ano todo a gente tem aí algo a ser trabalhado. O que a gente leva para a empresa, muitas vezes é focado naquele mês, é o que normalmente a empresa pede, né? Para que a gente possa cuidar um pouco desse processo dentro da empresa. Então, a gente trabalha em questão de palestras, ou até mesmo trabalhamos como um todo ou individual. A empresa fala, olha, hoje eu quero trabalhar aí os meus colaboradores individuais, né, para entender, porque como a gente fala também, cada um tem um pilar aí que precisa ser trabalhado, ou tem uma dificuldade, uma dor, uma história. A gente vem com uma anamnese, entende esse colaborador e faz aí um processo individual, juntamente com o gestor, juntamente com o RH, uma equipe com toda. Uma equipe trabalhando isso, porque tem colaborador que tá legal, hoje não precisa, mas ele precisa de uma motivação.
Hoje ele pode não ter nada e amanhã, de repente, ele passar por uma situação em casa ou até mesmo no trabalho e precisar de uma rede de apoio. Então, a gente também faz isso em conjunto. Legal. E para a empresa, eu falo que é muito importante você dar aquela injeção de ânimo, né? Aí alguns empresários falam, mas peraí, eu tenho que estar sempre ali buscando uma injeção de ânimo? Não, a gente tem que entender que somos seres humanos. E que muitas vezes esse colaborador está passando por uma situação delicada e ele precisa, sim. Às vezes o rendimento dele era uma coisa, passou por algum processo, a gente não sabe qual que é o particular dele, e o rendimento dele deu uma decaída, mas você vai abandonar aquele colaborador? Não, né? Então, assim, tem que ter a empresa por trás para dar aquele ânimo. Exato. Através de uma pessoa especialista para isso. Exatamente. Então, a gente vem trabalhando isso. Óbvio que também a cada empresa é uma situação. Não adianta a gente falar assim, olha, hoje a gente está trabalhando aí a saúde, né, no empreendedorismo, a saúde na produção, a saúde mental e a produção. Como que a gente vai trabalhar isso? Então, primeiro a gente entende o que o empresário quer, qual que é a necessidade da empresa dele, porque algumas pessoas estão precisando trabalhar mais a produção, então a empresa vai passar para a gente um diagnóstico. Entendi. E aí a gente vai trabalhar em cima disso, apresentar algumas opções para que a gente possa estar trabalhando aí conforme a necessidade do empresário. Ai, que legal, Clau. Clau, eu queria que você deixasse um recadinho para as pessoas, principalmente para os empresários, para as empreendedoras, para as mães e aquelas pessoas que precisam de uma terapia comportamental através da sua orientação e como que elas podem te encontrar. Bom, é um momento que eu falo que, assim, muitas pessoas, igual eu falei lá no início, falam, olha, eu não tenho a necessidade, eu tô bem, né? Ok, mas tem a questão do autoconhecimento. Então, para o indivíduo se ele provavelmente tem uma dor, um medo, uma angústia, algo que está ali reprimindo. Então, procure ajuda, procure rede de apoio. Não só a questão da ansiedade, que isso é muito colocado. Sou ansioso, mas às vezes nem é uma ansiedade. Sou tímido, muitas vezes não é uma timidez. Então, busque o seu autoconhecimento, que eu acho que isso é o primordial. O autoconhecimento. E os demais, isso vai vindo durante o processo. Para empresas, cuide do seu colaborador, né? Vamos trazendo aí com inovações, vamos trazendo aí conhecimento, né? O benefício, porque com certeza, se esse colaborador está motivado, ele está produtivo, né? E tudo vai caminhar juntos. Então, eu acredito que o importante hoje é a gente buscar o autoconhecimento, buscar aí esse cuidado, tanto a pessoa física quanto aí o empresário, para essa rede de apoio. Olha, Clau, eu queria te agradecer. Muito obrigada pela sua presença. A Cláudia vai estar aqui com a gente também nos episódios do Transforma Você, junto com o MEI, né, Cláudia? Trazendo um pouquinho mais sobre esse equilíbrio, sobre o comportamento, sobre a mente, saúde e autojulgamento, autoconhecimento. Para quem não conhece, eu vou deixar aqui a descrição no nosso vídeo, para você poder estar entrando em contato também com a Cláudia, tá? Conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela. Agora, caso você queira conhecer um pouco mais sobre o MEI, esse projeto de mulheres empreendedoras de Indaiatuba, que vem transformando a vida de várias empreendedoras aqui da cidade, entre em contato com a gente também, ou manda um inbox. Conheça um pouco sobre essa rede de mulheres, que somos um apoio umas às outras, não somos concorrentes, tá? Somos um apoio umas às outras. E em breve, no nosso grupo do Mulheres Empreendedoras, teremos várias dicas, dicas de marketing, dicas de imagem, de comportamento. Você que está precisando de ajuda no seu lado empreendedora, entre em contato aqui com a gente aqui no Mulheres Empreendedoras. Clau, queria te agradecer, Clau. E eu que quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, por estar aqui com vocês. E é o que você falou, acompanhem aí os próximos episódios, porque a gente vai estar trazendo aí, né, alguns conteúdos para realmente como que você pode aí direcionar tanto para o empreendedor, quanto para a pessoa física ou para o empresário, mas para uma transformação aí pessoal. E também, caso as pessoas tenham algum tema que elas querem estar escutando, né, para colocar também aqui nos comentários, para que a gente pauta de comentários para temas também. Para temas, para que a gente possa estar trazendo para vocês. Exatamente. Uma boa noite, um bom domingo. Obrigada. Uma boa segunda-feira. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo carinho, e para todas as pessoas que ficam mandando mensagens para a gente. Gostaria de agradecer a Alessandra,
tá? Que ele é da Bike Food, que é o Brigadeiro Gourmet. Ale, continua que você é só sucesso, viu? Um beijo.